Olá, começamos mais um podcast da Conexão Condominial e hoje, comemorando o aniversário de um amigo aqui hoje pra gente bater um papo e ele resolveu contar a sua história. Então, eu tenho certeza aí que tem muita gente que faz parte dessa história e hoje nós vamos falar o nome das pessoas aqui também, hein? Então, fica ligadinho aí que a gente vai falar de você. Com certeza, tem muita gente que faz parte dessa história. Eu vou deixar ele se apresentar. Não deveria não, mas vou deixar ele se apresentar. Se apresenta pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o engenheiro civil, engenheiro diagnóstico Valdemar Pereira. Para quem ainda não me conhece, procurando nas redes sociais aí. Ou depois de hoje vai conhecer um pouco mais, né? Bacana. Valdemar, é bacana entrevistar você aí nesse tema hoje, falando um pouco da sua trajetória, né? Para mim, que faço parte dela também junto contigo, a gente fez muita coisa junto. Mas vamos começar do zero, né? Valdemar, surgiu da onde? Veio do quê? Fazia o quê? Como que... pra gente chegar nesse mundo de condomínio? Quem era Valdemar no passado? Um doido. Isso aí eu já sei. Igual é hoje ainda. Só que minha família não era pobre, mas também não era milionária. Só que eu escolhi o caminho difícil. Então, Valdemar começou aonde? Por incrível que pareça, um dos primeiros serviços que eu fiz antes de virar ajudante de pedreiro foi catando latinha reciclável na rua. Mas por quê? Se tinha uma família boa, por que chegou nesse nível de catar latinha? Loucura. Eu sempre quis seguir o meu caminho, sempre quis fazer minhas coisas. E todo mundo falava, não faz isso, isso não é certo, isso não vai dar certo. E eu, nas minhas loucuras, pagava pra ver. Sempre paguei pra ver. Sim. Eu quando eu pego pra fazer uma coisa, eu vou até o fim, se eu pôr aquilo na cabeça. Eu dou o melhor de mim naquilo, seja pro mal ou seja pro bem. Então, nessa fase, eu tinha minhas loucuras e escolhi seguir o caminho mais difícil. Então, o primeiro serviço meu foi catando reciclável na rua. Depois do reciclável, eu fui para trabalhar de ajudante de pedreira. Nesse período de ajudante de pedreiro, teve uma fase que eu ganhava R$10 por dia. Aí, na época, R$10 era dinheiro. Hoje não é. Sim. R$10 na época você fazia miséria. Hoje você passa miséria. Então, como ajudante de pedreiro, e tudo isso foi me ensinando. Sim. Que nada vem fácil. Nada vem fácil. Até mesmo quando você está descabeçado, o caminho que você escolhe também não vem fácil ou desvirtuado. E um detalhe, hoje eu falo muito sobre conhecimento, mas nessa época eu não queria nem saber de estudar. Eu matava a aula, eu não estudava, não era o aluno exemplar. Todo mundo que veio hoje e fala que eu sou nerd não conhece eu lá atrás. Não conhece o passado. Não, que eu nunca fui de estudar, nunca fui de focar em estudar naquela época. Naquela época eu queria saber de bagunçar dentro da escola, de matar a aula. E o detalhe principal, primeira até a 8ª série, tranquilo. Hoje tem algumas séries que nem existe mais. Depois entra o primeiro, segundo e terceiro ano, que é a base, se você pensar bem, é a base da engenharia. Sim. Que é aquelas partes que você pega álgebra linear, que você pega Pitágoras e por aí vai. E o que o Valdemar fazia? Não fazia, não ia na escola. Simplesmente isso. E ninguém sabe, antes de eu pensar em engenharia, eu sou formado em técnico de mecânica de aeronaves. Estudou onde? Estudei na TAS, TAS. TAS é em Jacareí? Não, ela era aqui e agora ela mudou para lá. Sim. Mas na época tinha uma filial aqui, eu estudei na TAS. Tanto é que através do coronel que fundou a TAS que eu consegui servir o CTA. Eu servi o CTA. Então, você serviu o CTA também? Ficou um ano lá? Eu servi. Só que não servia para eles. Fiquei só o ano obrigatório só. Conta um pouco dessa fase militar aí pra gente.
Essa fase militar é pior que a outra. Porque da mesma forma, vamos lá, para sintetizar, eu não era um exemplo de militar. Nunca fui, porque na época eu usava referências de filmes da década de 80. Se o mundo virou as costas para você, vira as costas para o mundo. Rei Leão. Então você pegava essas frases, o que você fazia? Você não seguia regras. E exército CTA é o quê? Regra pura e aplicada. Da mesma forma que eu matava a aula, eu matava serviço. Chegou um sargento lá... Tem uns conhecidos aí no mundo de condomínio que serviu com você, não? Que serviu, não. Mas que foi cabo na minha época. E só veio a descobrir depois de 1 ano, trabalhando para ele, eu contei. Não vai falar que é o Faustino. Faustino, ele era cabo do Canil. Do Canil. Faustino é velho de guerra do CTA. Eu tirei vários serviços lá com ele, porque quem faltava horário, quem matava, quem era ruim igual eu, sempre ficava no sábado e no domingo lá. E paralelepípedo para um lado, eu saí do CTA na cavalaria, mas eu era recruta no Binfa, então você ficava... joga pedra, paralelepípedo de um lado para o outro da rua, só para dizer que fez, porque... Era só para forçar você a trabalhar, limpeza de canil e por aí vai. Bacana. Se lascou bastante. Isso é bom, aprendeu. A disciplina muitas das vezes ainda amarra. Mas aonde chegou essa ideia de se tornar engenheiro? O que tocou aí internamente aí que falou, putz, eu preciso mudar? Agora é a fase da metamorfose aí. E aí? Então, aí começa no seguinte ponto. A morte do meu pai. Que daí eu falei, pô, o que eu fiz até agora? Nada. E o que eu vou fazer daqui pra frente? Nada. Eu tenho que tentar mudar de algum jeito. Eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Só que eu tinha um problema. O como mudar. E foi na época que meu pai morreu, foi quando eu conheci minha esposa, que tá comigo até hoje. E minha esposa, na época, ela era delegada de ensino, trabalhava na escola que eu conheci ela, porque por incrível que pareça, na época eu não tinha diploma, mas eu dava aula. Contrataram doido, só porque eu passei. Porque o que acontece? Até ali eu não queria saber de estudar, mas tudo que eu pegava para fazer, envolver no estudo, eu arrebentava. Sim. Eu arrebentava. Eu conseguia fazer cálculo sem nem estudar a prova de cálculo. Na época da TAS, tinha Bíblia, eu nem precisava ler os manual. Eu folheava o manual e já sabia. Mas mesmo assim eu não gostava de estudar. E foi quando eu falei para ela, você tem graduação? Quantas pós você tem? Aí ela falou, eu tenho 4. Eu falei, eu tenho que superar isso. Só que aí começa a primeira dificuldade. Como eu falei, eu nunca gostei de estudar até aqui. Imagina um cara, todo mundo que conhece essa parte da história fala que eu sou o milagre da engenharia. Por quê? Aí você tem que quebrar um monte de paradigma interno. Porque começa no seguinte, como eu falei, matei aula. Eu não terminei primeiro, segundo e terceiro colegial normal. Eu fiz supletivo para terminar o primeiro, segundo e terceiro colegial. Então... Imagina, um cara com supletivo na mão encarar uma faculdade de engenharia. Aonde eu pensava, até aquele momento, que engenharia, o que eu ia fazer? Desenho. E a única coisa que você não faz na engenharia é desenho. Então eu falei, não, eu coloquei na cabeça, eu tenho que... Porque tudo na minha vida, até na engenharia condominial, é o quê? Desafio. Se você falar para mim que eu não vou fazer, eu faço. Se você falar para mim que você vai fazer, não me dá vontade de fazer. Então, nessa época, todo mundo apostou contra. Por quê? Pô, o cara é supletivo, nunca gostou de estudar, vai encarar 5 anos de engenharia, não vai conseguir, é doideira, o cara não vai. Todo mundo apostou primeiro, segundo, terceiro. A hora que começou a ver eu chegando perto do quinto, falou, não é possível que vai. Que vai engrenar. Que vai engrenar. Aí eu comecei engenharia. Pô, o primeiro ano foi punk, porque eu não sabia nada de cálculo. E metade da engenharia é cálculo. Então eu tive que aprender tudo que eu não aprendi no primeiro, no segundo, terceiro colegial.
Eu tive que comer matemática, álgebra linear e por aí vai. Pitágoras, que na época, lá atrás eu odiava, falava que eu nunca ia usar a base da engenharia. Então eu tive que estudar todo o colegial junto com a engenharia civil. Sim. Então foi complexo. Nesse decorrer, nessa fase da faculdade, foi quando eu conheci o Wallace. O Wallace, a gente estudou 5 anos juntos e se formou junto. Tanto é que na última prova de engenharia, na última prova da faculdade, eu tive um piripaque, ele teve que sair com o carro dele e comprar um remédio para mim, senão eu ia morrer. Porque era a última prova, eu precisava de 6 para passar. Só que se você tirar 6 em cálculo 3, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Então foi complexo, mas beleza. 5 anos, consegui. E agora, o que vamos fazer? No decorrer da faculdade, eu vi patologia. Que tem até um professor que deu essa matéria e trabalhou comigo, o Henrique. Sim. Henrique Xixoff. Sim, sim. Ele trabalhou comigo, quando eu preciso dele, ele ainda me ajuda. E ele me ensinou patologia, o começo da patologia. Eu achei interessante. Depois, através de uma advogada, eu descobri perícia. Só que naquela época não tinha interesse. Quem que era a advogada? A advogada era a Ângela. Uma advogada conhecida lá da família lá, inclusive o irmão dela que era perito. Certo. Então eu ouvi a primeira vez de falar de perícia e daí não era foco ainda, não era foco em engenharia, eu nem entendi engenharia. A grande verdade é que se eu falar que eu só comecei a entender engenharia faz 1 ano para cá, ninguém acredita, porque hoje eu concluo que o quê? Engenharia tem todas as partes técnicas, que se baseia através de norma, de programa, de cálculo, de tudo, mas engenharia é uma coisa só. Resolver problemas. É essa a base da engenharia. Voltando, só para recapitular. Saber de engenharia você sabe, mas que começou a entender todo um processo de como executar a engenharia, tem um período aí agora, recente, que você aprendeu também até demolir junto, não só construir, mas como demolir também. Quando eu falo de aprender, é entender o peso da engenharia. Ah, sim. Por quê? Porque todo mundo falava, você é engenheiro, nossa, você fez isso, aquilo. Eu nunca tinha entendido o peso disso. Porque para mim era normal. Pô, você resolveu isso. Tá, resolvi isso. Você entendeu? Esse peso. Mas era uma coisa fácil. Na tua cabeça, pô, mas isso é fácil. Era fácil. Tinha gente que me ligava. Teve um condomínio, Cidinha, numa reunião com o conselho dela, eu preciso que você resolva isso. Ah, você quer que eu resolva aquilo? Quer? Dá 15 minutos para mim. Desci lá. Calma aí que eu vou chegar nesse dia ainda. Desci lá, olhei o buraco lá que eles queriam do SPDA, que queria resolver o problema da tampa. Subi, ó, pega uma folha aí, você vai fazer isso, enche de concreto aqui, coloca a tampa. Nossa, só isso? Só eu demorei em 15 minutos para te dar a resposta. Você entendeu? É coisa simples. Mas e a dificuldade aí que você teve? Você começou a falar da dificuldade da faculdade, o Wallace foi seu parceiro, depois acabou se tornando seu sócio, né? E hoje é um grande amigo no mundo condominial aí que você tem. Mas qual foi os maiores desafios dentro da faculdade pro Valdemar? Dentro da faculdade? Hoje você olhando e falar, putz, se eu fizesse assim, teria sido diferente. Tem um professor, específico. Tinha acabado de começar, 1º ano. Você pensa que você é o dono do mundo ali, que você... Agora eu vou virar engenheiro. Cheguei pro professor. Ele fez uma pergunta para mim e eu respondi. Depois eu fiz uma pergunta para ele, ele não gostou. Para não falar o que eu falei para ele, eu mandei ele passear. Beleza, tranquilo, sossegadinho. No dia da prova, não sabia nada, era algoritmo e programação. Hoje, o base do algoritmo e programação, tipo uma referência é Excel. Só que é bem mais que Excel. Algoritmo e programação. E, cara, eu não sabia nada. Eu estudei, não entrava aquela matéria na minha cabeça de jeito nenhum. Chegou no dia da prova, o mesmo professor.
Porque no começo da faculdade era 2 professores, um era apoio. Então, tinha o professor normal e esse era o apoio que eu falei em ACA para ele. E o apoio veio e falou, tá com dificuldade? Eu tô. Então, anota aí, vou te dar essa resposta. Deu essa resposta. Tudo errado. Me deixou de DP. Me deixou de DP. Se lascou. E esse professor me perseguiu até o final. Até o final. Porque fui dar de louco com ele, perseguiu até o final. Foi uma das dificuldades que eu provoquei. Isso é importante deixar claro, eu provoquei. E depois eu comecei a entender que os professores ajudam muito. Se você souber o que perguntar e souber como tratar. Mas eu tive dificuldade em toda a parte de cálculo. Porque eu não tive base. Então, cálculo 1 foi na raça. Cálculo 2 foi no suor do sangue. O cálculo 3 eu quase morri. Mas aprendi. Teve prova que eu tirei 10. De esforçar para estudar. E outra, que é uma coisa muito importante, que é aí que começa a virar a chave. Foi aí que eu comecei a entender conhecimento. Conhecimento muda vidas. Porque começou a mudar minha cabeça. Eu comecei a olhar o mundo diferente. Eu comecei a ter a visão de que o conhecimento podia mudar histórias, como podia mudar a minha história. Meu pai sempre falava, estuda. Eu nunca ouvi ele. Falava que ele era doido, que ele não sabia o que ele estava falando, que não precisava estudar. E ele não estudou. Minha avó tem até a 4ª série. E sabe mais que formada. Porque a 4ª série para ela, na época dela, minha avó tem quase 80 anos. A vida ensinou muito também, né? Aí você pega eu, começando a entender essa parte de estude. Quando eu terminei a faculdade, eu estava com outra visão. Eu tenho que continuar. Tenho que continuar. Só que você se forma. Na faculdade, você tem N visões. Tem um cara que fala que você vai conseguir ganhar 30, tem um cara que fala que você vai conseguir ganhar 50, tem um cara que fala que você vai conseguir ganhar 100, tem um cara que fala que dá para você ser o dono do mundo e moral da história. Tudo isso cai por terra na hora que você se forma. Porque você é um recém-formado com diploma e não sabe lufas. Você sabe o quê? Teoria. Sim. O que você faz daí? Como que você coloca a prática nisso? E como que você chegou nesse mundo de condomínio, Valdemar? É onde você entra para colocar a prática nisso. Eu comecei a estudar. E eu vi que no começo, a área condominial era um nicho que ainda não era explorado por ninguém. Ninguém gostava da área condominial. Vou trabalhar para condomínio. Condomínio não era nicho ainda na época de prestador de serviço. Estava começando o boom de condomínio virar nicho para prestador de serviço. E daí, a Infinity, ela foi criada, eu, o Wallace e a Catherine, 1 ano antes do Wallace se formar. Então, a Infinity tem 10 anos, eu e o Wallace tem 9 de engenharia. Ano que vem, a Infinity completa 11 e eu completo 10 de engenharia. No decorrer do último ano da faculdade, surgiu a ideia, como que a gente começa? A gente tem 2 caminhos. Construtora. Ninguém me deu essa chance. Ninguém. Pra você ter ideia, tem a parte do estágio obrigatório. Para eu conseguir esse estágio obrigatório, eu tive que a grande maioria faz. Então, não estou falando bobagem. Eu tive que pagar o estágio obrigatório para conseguir ele. E nenhuma construtora me deu chance. As construtoras, sim, me deram chance. Eu trabalhei para várias construtoras que hoje eu faço laudo contra, como ajudante de pedreiro, encanador. Eu cheguei até mestre de obra em algumas construtoras. E até na parte industrial. Eu cheguei a trabalhar na Ambev, como a parte de projeto lá. E daí surgiu a ideia do quê? Vamos começar com a Catherine assinando, porque era formada, e vamos iniciar o trajeto na engenharia. Mas antes disso, tem um detalhe importante. Antes da Infinity, eu tive 4 empresas.
Essa é nova, hein? Essa eu não sabia, hein? Uma de projeto, que não deu certo. Uma que era voltada para treinamento, que também não deu certo. Eu tive uma primeira construtora numa sociedade com mais 3 pessoas, que foi a R3. E eu tive a Hidrotute, que era só trabalho de tubulação hidráulica. Mas nenhuma deu certo. Então surgiu a ideia da Infinity. Só que a Infinity precisava dar certo, porque era a 5ª. Pô, 5 vezes, tá certo. O Walt Disney tomou 23 tombos antes de criar o Mickey. Mas eu tava no 5º e precisava sair do lugar. ou acerta ou afunda. Ali era ou dá certo ou dá certo. Não tinha outro caminho. Padrão Gustavo Lima. Ou dá certo ou dá certo. Não existe a segunda opção. Não, ali não tinha mais. Aí eu criei Infinity. Pô, todo mundo tinha visão. Primeiro ano de Infinity a gente vai bombar. Recém-formado. Como que você entra no mercado sem saber nem dar orçamento? Sem saber falar? Titubeava. Você não tinha noção. Você pegava os primeiros clientes, você não sabia. E outra, tudo recém-formado. Recém-formado não tem dinheiro. O que você faz? Não tem carro, não tem isso, não tem aquilo. Vai de ônibus, vai a pé, para no sinal, entrega panfleto, anda de ônibus para entregar panfleto e aí começa condomínio. Como que a gente vai entrar? Porque as administradoras, na época, era tudo fechada. Você não tinha acesso. Hoje melhorou muito, mas na época era tudo fechado. Bate em porta, condomínio e põe panfletinho debaixo da porta. Porque também, você sabe, o pessoal de segurança não dava brecha também. Então, você entrega aqui, entrega ali. Só um maluco aqui que acreditou na história. Só uma acreditou na história. E por que condomínio? Porque, como eu falei, era um nicho novo, que dava para ser explorado e que tinha muita engenharia. E tem até hoje. Sim. É a área de engenharia que eu costumava falar infinita. Por isso que surgiu o nome Infinity. Que veio a minha ideia sempre foi continuidade de prestação de serviço, nunca parar. Um loop infinito. Essa foi a ideia sempre. Se você pegar um cliente, você manter esse cliente. Tanto é que tem cliente que começou comigo e está até hoje. E quem te abriu porta dentro desse mundo de condomínio? A primeira pessoa a me dar oportunidade foi a Virgínia. Foi a minha primeira ART. Ela não sabe disso, agora ela tá sabendo. Aí, ó, um abraço pra Virgínia. A Virgínia nem tá no Brasil, mas vai assistir a gente, com certeza. Essa é parceira das antigas. Foi minha primeira ART. A primeira assinatura de ART foi Virgínia. Primeiro contrato. Depois, Faustino. Foi o segundo contrato, foi Faustino. Judiava do C no CTA e hoje judia no mundo de condomínio. Tipo isso. A terceira pessoa foi a Juliana, do Landscape, que começou lá. Legal. E lá eu já peguei acompanhamento de obra, que agora eu posso falar, agora tem 10 anos. Na época eu não sabia nem o que era. Então eu comecei, mas eu tinha o quê? Vontade. Então o que eu não sabia, eu estudava e aprendia. Isso é legal. E detalhe, a gente parou no supletivo. Aí eu terminei a faculdade e já emendei minha primeira pós. Hoje eu tô com 3 pós formado, eu tô com 3 pós formado e tô fazendo mais 2. Ou seja, já comprova que o estudo mudou minha vida. Sim. Já comprova que a minha visão de estudo é outra coisa hoje. Hoje eu falo, tem que estudar e tem que continuar estudando. O estudo muda vidas. E um detalhe importante, antes da gente continuar, Infinity. Na época da época que eu trabalhei de ajudante, disso, daquilo, eu trabalhei de vendedor de produto de limpeza. Lembra aqueles produtos de limpeza que passava a Kombi? Que você... Então, naquela época, os produtos de limpeza era tudo R$20, R$30 e você tinha que vender. E eu estava desesperado, que eu já tinha passado de 3 cidades e não tinha vendido nada. Então, o que eu fiz? Eu peguei o feedback com os caras que mais vendia dentro da Kombi e apliquei o meu. Pra você ter ideia, eu inventei um nome que nem existia e vendi um produto de 30 por R$100. Que no final, vamos ser realistas, era água colorida, mas não vem o caso. Aí eu consegui entender vendas. Pô,
Se eu consigo vender um produto, eu consigo vender qualquer coisa. Aí que está a questão. Aí eu descobri que eu só conseguia vender uma coisa que eu acreditava. Aí entra a questão, você quer melhor produto para vender do que você acreditar em você mesmo, cara? Não tem. Se você acreditar em você mesmo, você se vende. E foi aí que surgiu. Eu tenho que vender Valdemar. Eu tenho que vender as loucuras do Valdemar. No decorrer da faculdade também, eu estava falando com um amigo meu da época, das antigas, esses tempos atrás. Ele falou, você lembra que você falava pra gente que você queria fazer a faculdade de engenharia, mas você queria fazer engenharia para não ser igual aos engenheiros que existia. Você queria ser um engenheiro diferente. Você queria reinventar a engenharia. Ele falou bem assim. E ele falou, pô, e o almanaque foi isso. Sim. Mostrar a engenharia de outro jeito. E eu fiz engenharia para não ser igual. Porque eu não queria ficar dentro do escritório, eu não queria ser igual aos outros engenheiros. Porque eu tive vários exemplos de engenheiro na prática como ajudante de pedreiro. Os caras tudo... Que depois eu vim entender. Tudo nariz empinado, não falava, não dava risadinha, não dava nada, só batia. Depois eu vim entender. Quando eu peguei alguns trabalhos de engenharia, eu entendi que se eu não tomasse postura de engenheiro, toda a equipe ia desandar. Então eu comecei a entender o porquê que eles eram desse jeito. Mas mesmo assim eu queria ser diferente. Hoje, conversando, né, com muitos síndicos, um dos motivos, né, dos síndicos gostarem muito do teu trabalho é pela tua forma de agir dentro dos condomínios, né? Então você é um engenheiro disruptivo. Você é uma pessoa que se enxerga a engenharia de uma forma prática. Todo mundo enxerga a engenharia de uma forma moldada, dentro de uma caixinha, né? Então engenharia é isso, não pode tocar, não pode ser feito, é assim que funciona. Você, pela experiência que passou dentro do campo de obra, mestre de obra, pedreiro, servente e tudo, você enxergou a engenharia de uma forma mais prática de atuar. E isso fez abrir muitas portas para você, né? Então, muita gente que eu converso hoje fala isso. Fala, eu gosto do Valdemar porque o Valdemar, ele enxerga as coisas de um formato mais simples e mais fácil de resolver. Ele não fica olhando para dentro do problema, ele bate o olho e enxerga a solução. Essa é a diferença. E você não é aquele engenheiro fresco que tem medo, muitas das vezes, né? É o que eu escuto muito. Tem medo, muitas das vezes, de sujar a mão. Então, você vai lá, você mete a mão e faz acontecer. Então, muitas das vezes é isso que aquele engenheiro que ele tem um pouco mais de detalhes, gosta de colocar um pouco mais, acaba perdendo numa situação aí de até uma concorrência mesmo contigo, por causa disso, pelo teu jeito despojado de ser. Na verdade, o Valdemar se tornou engenheiro, mas não mudou o Valdemar. Sim. Não é isso? A loucura continua. O Valdemar, ele estudou para ser engenheiro, fez pós, hoje é um cara muito inteligente dentro da área de engenharia, mas é um cara que não mudou a sua personalidade, continua o mesmo Valdemar de sempre. Então isso chamou-se muita atenção dos síndicos. Você falou da Virgínia, você falou da Cidinha, que te abriu portas, da Juliana, que te abriu portas. Isso são pessoas que lá atrás foram teus clientes. A Virgínia não mais porque não está aqui, mas as outras duas ainda são sua cliente. Porém, a Cidinha é minha cliente, a Juliana é minha cliente, e a Virgínia não é mais minha cliente, mas o condomínio dela ainda continua sendo meu cliente. Traduzindo, você tem cliente de 9 anos atrás aí, praticamente. 9 anos atrás. Você entendeu? Então, isso mostra que você chegou para o mercado e não chegou para brincar, né? Você chegou, você estudou, você correu atrás. Hoje você não é referência só dentro do mundo da engenharia, mas você também já se tornou referência aqui no Vale do mundo da implosão. Então, você criou-se um nome também dentro do mundo da implosão junto com o Manezinho, né? O Manezinho foi um grande professor para você aí. Mas o Manezinho é um dos nomes, né? Porque eu tive não digo sorte, mas Deus colocou pessoas no meu caminho que você nem imagina que ia acontecer, entendeu? Vou te dar um exemplo. Tem uma sumidade, um perito, tem vários livros de Santos. Nunca você vai ser chamado uma perícia de Santos para São José dos Campos, à distância. Não tem.
Ele faz Santos ali, litoral. Sim. Ele foi chamado para uma perícia em São José dos Campos. Eu tinha um dia com o cara, para aprender o que eu pudesse do cara. Eu comi, cara. Eu peguei tudo que eu podia. Então eu tive experiências com pessoas antigas da área. Guilherme, que é esse perito, Manezinho, falecido Lima. Lima me ensinou o que é impermeabilização, cara. Tanto no que tange certo ou errado. Eu aprendi muito com o Lima. O Lima me apresentou a Nair. Que a Nair, eu trabalhei para ela 5, 6 anos. Trabalhei para ela até ano passado. O Lima me mostrou o que era impermeabilização. Tirando o Lima, eu tive vários professores que trabalharam comigo. Eu tenho um perito que está comigo há muito tempo, o Milton, que a gente se conheceu numa perícia. Isso tudo eu estou falando de antigos. Nenhum engenheiro novo. Eu consegui aprender com esses caras, com as lendas. Como o Manezinho. E você pergunta, você esperava? Você trabalhou para isso? Não. Tudo veio no momento certo, em cada virada de chave. O Manezinho entrou numa virada de chave técnica, o Lima entrou na primeira virada de chave técnica, o Guilherme entrou em outra virada de chave técnica. O Guilherme ele entrou na virada de chave que foi o Almanac 1. Que foi o Almanac 1. Tanto é que eu enviei o Almanac 1 para ele. Bacana. Dentro desse universo que você criou, né, de amizades, dentro do mundo da engenharia, hoje, olhando dentro do mundo de condomínio, o que tanto você absorveu que hoje você olha e fala, nossa, se eu não tivesse aprendido isso com o fulano, não seria fácil para mim resolver hoje. Então, o que você tanto aprendeu com essas pessoas? Starts técnicos, alinhamento técnico, metodologia. A metodologia do Guilherme era usar uma caneta apontando as trincas e a fissura para você não precisar ficar fazendo seta no laudo. Na implosão, eu usei isso porque eu precisava de velocidade nos laudos. Então, eu peguei essa metodologia e coloquei aqui, na implosão. Outro exemplo, sistema de impermeabilização. Tudo que eu tinha dúvida para montar um laudo, eu ligava para o Lima. O Lima me ajudava a montar laudos no que tange as patologias. E um conhecimento daqui sempre passava para o outro. Eu consegui usar todos os conhecimentos que eu aprendi com esses antigos. E até hoje eu uso. O Manezinho, ele puxa um pouco o meu lado que ele é despojado. Se você conhecer ele, no primeiro momento não, mas se você conhecer ele, ele é despojado. Ele não tem ego. No primeiro momento você conversa com ele é diferente, mas depois você entende isso. Não tem vaidade. É humilde. Não tem medo de ensinar. Exatamente. Exatamente. É o que eu sempre falo. Conhecimento, ele só aumenta dentro da sua cabeça quando você compartilha. Se você não compartilha, esquece que você não vai aumentar. E é onde entra a virada de chave. Eu sempre falo, conhecimento é gratuito. Eu entrego o conhecimento. Porque é aquilo que eu falo. E eu posso falar isso agora e todo mundo vai entender. Por eu não ter considerado lá atrás, quando eu entendi o que era conhecimento, eu vi que mudava a vida. Então, se eu conseguir mudar a vida de 2 pessoas, que seja, eu ganhei. Sim. Se 2 pessoas for fazer faculdade, se 2 pessoas forem estudar com o que eu falar, eu ganhei. E eu falo para você, eu passei em vários condomínios e as melhores pessoas que tem dentro de condomínio para ensinar e você aprender e para te ajudar e para provar que, vamos dizer assim, Valdemar chegou aqui por causa dessas pessoas que ninguém vê dentro do condomínio. Sabe quem? Zelador. Sim. Eu fazia amizade com eles. Eles me mostravam todo o problema do condomínio. Todos. Uma coisa que eu posso compartilhar, né? Quem que tá aí me assistindo pode entender. Já viu algum engenheiro sentar lá no cantinho onde o zelador senta, comprar uma marmita e levar para comer com o zelador? Você já viu isso?
Eu faço isso. Por isso que eu tô falando. Isso. Eu duvido o engenheiro comprar uma marmita, passar no restaurante, comprar uma marmita e sentar para comer junto com o zelador lá na salinha dele, lá no cantinho dele. Não, e muitas vezes comprava uma marmita. Você trouxe marmita? Trouxe. Guarda, você janta, eu vou lá buscar uma marmita, vamos sentar aqui e comer. Isso aí. E conversar. Zelador, cara. Eu aprendi muito com os caras. A prática. O que ninguém vê, o que ninguém liga. Fiz amizade com esses caras. E muitos mudaram, estão estudando, estão fazendo engenharia por causa das nossas conversas. Fazendo engenharia técnica em edificações por causa das nossas conversas. Eu não estou falando de um só, não. De vários. Um exemplo claro, Felipe. Quando eu conheci o Felipe, ele era ajudante de manutenção. Hoje, onde está o Felipe? Trabalhando comigo. E o Felipe, antes de trabalhar comigo, ele virou gestor predial. Tudo o quê? Conhecimento. O cara foi atrás. Pô, isso você tem. É aquilo que eu falo. Hoje aqui a gente não está contando história triste. Para quem servir, vai ser muito produtivo. Para quem não servir, para o podcast. Mas isso. Eu quero até relatar uma situação, né? Para que todo mundo possa entender aí e possa refletir. Esse bate-papo aqui, pessoal, só diz uma coisa. Ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho. Se você não tiver parceiros, se você não tiver amigos, por exemplo, essa galerinha que tá pulando aqui, que fica ao redor, que são os patrocinadores do podcast, eu faço questão, são todos meus amigos, são todos amigos do Valdemar, são pessoas com quem a gente relaciona, que a gente conversa, que a gente troca ideia, que a gente pede opinião, fala, tô pensando em fazer isso, tô pensando em fazer aquilo, né? Juliana, o Everaldo Bonito, Danilo da Unione, o Lima da Lima Coberturas, são pessoas que estão, né? O Jorge lá da Fortaleza, são pessoas que estão junto com a gente porque são amigos. Né? Eu faço questão de vários lugares que eu passo, eu sempre comento, eu falo, puxa, eu tenho um amigo dentro do mundo condominial. O amigo que eu tenho chama Valdemar, é você. É um cara que, quando tá com BO, ele me liga, fala, eu tô com BO, me socorre porque o bicho tá pegando, né? Da mesma forma que quando eu tenho uma coisa para compartilhar, um BO, e aí, o que você acha disso? Acima de tudo, doutora Marcela Godin, hoje eu tô com BO, liguei pra ela na hora, você tava do lado dela, na hora do lado, já atendeu, não, vamos resolver, vamos fazer. Então, são pessoas, a Virgínia, quando estava aqui, né, na região do Vale, são pessoas que a gente compartilhava nosso dia a dia no começo, e são pessoas que quando você ligava, tava de prontidão para ajudar. Né? Estão hoje, essa galera toda ainda estão de prontidão para ajudar. Eu acho que isso ajudou muito a nossa vida dentro do mundo de condomínio. Não só a tua, né? Que hoje nós estamos contando a tua história. Uma hora eu vou vir aqui para contar a minha para vocês. Mas colocando que isso fortalece. Então você que quer ser síndico, tenha bons amigos. Amigos síndicos, que você pode ligar e falar, puxa, o que você faria nesse caso? E o cara falou, eu não faria isso. Quantas vezes você já ligou para mim, Valdemar? Falou assim, cara, o que eu faço? E a resposta vem na hora. E dá errado? Não. Nenhuma vez deu errado. Então, cara, é um amigo ajudando o outro. Às vezes que deram errado foi a que eu não te ouvi. Tipo isso. Então, é isso que eu falo. Muitas das vezes é porque você está no calor das coisas. Então, é interessante que você tenha esse conhecimento, pessoal, que você possa levar isso para a prática. Ninguém vai crescer sozinho. Tenha companheiros do mundo condominial, eu tenho não só companheiros, mas eu tenho amigos dentro do mundo condominial. Pessoas que quando eu ligo, precisei do Lima essa semana, fiz uma ligação. Ô Lima, putz, cara, preciso de uma ajuda sua aqui. Na hora o Gabriel já foi lá, o irmão dele já correu lá, me ajudou, o Guilherme, já com orçamento, tudo. Na hora, gente. Então, isso são parceiros. Para com o que está fazendo para ajudar o outro. E isso que é bem legal dentro desse nosso mundo, dessa nossa casinha chamada condomínio. Sim. Então, ao invés de você carregar um saco de pedra no bolso e sair tacando em todo mundo, tenta conversar com as pessoas. Muitas vezes, se você se unir, você se torna mais forte do que você tacar pedra. Não, e todos esse pessoal, zelador e tudo, falar que esse engenheiro chegou aqui para mandar no meu serviço. E eu nunca fui assim.
Sim. Sempre trabalhei em conjunto. Ó, você precisa de mim, vamos trabalhar. Você não precisar de mim, show de bola. Eu toco o meu lado, você toca o seu. Tanto é que o primeiro boom da Infinity, do Valdemar, como solução de problema, foi Terraços. E no Terraços, para eu descobrir todos os problemas, eu precisei de pessoas como Felipe e o Mariel. O Mariel, hoje, ele é encarregado lá da manutenção. Ele entrou dentro de um tubo que eu não consegui entrar para tirar a foto que provava todo o erro da construtora. Ele entrou numa manilha de esgoto. Então, todos os trabalhos que a gente finaliza é igual Implosão. Valdemar, não. Implosão tinha uma equipe gigantesca. Várias empresas do Vale, empresa de fora, manezinho por trás. Eu auxiliando e coordenando junto com o Manuel. Terraços, teve uma equipe por trás. A Infinity tem uma equipe por trás. O rosto bonito é do Valdemar. Bonito em modo de dizer que é feio. Mas tem uma equipe por trás. O Valdemar não resolve o problema sozinho. Muitas das vezes eu tenho que pensar para montar o quebra-cabeça. Não resolvo rápido os problemas. E muitas das vezes eu consulto quem está por trás de mim. Então, sempre é e sempre foi um trabalho em equipe. Sempre foi. Do começo do condomínio, que eu era sozinho, quem me ajudava? Zelador. As meninas da limpeza queriam me matar porque eu mudava todos os cronogramas dela, que podia usar mangueira e tudo, e eu cortava e usava rodo e vassoura. Então, mas os zeladores sempre me ajudaram em todos os prédios. Sim. E isso foi a virada de chave para eu conseguir ter o domínio de condomínio. De como o Valdemar resolve o problema. Não, o Valdemar ligava para o zelador dava uma ideia que juntava com a minha técnica e eu aplicava. Tem ideias que quem deu para mim foi zelador, ajudante de pedreiro, próprio pintor, próprio pedreiro. Eles têm uma visão totalmente diferente da sua, que está querendo achar a solução para aquele problema. A sua visão é fechada. Esse cara está com a visão aberta, porque ele está fora do seu problema. E as ideias vêm assim. Então não é o Valdemar que acha os problemas. Muitas vezes eu falo, quem achou o problema foi fulano, quem resolveu o problema foi ciclano. Eu só estou transmitindo. Então você tem que ter conhecimento, transmitir ele e receber ele. Porque quem fala que na área condominial e quem fala que na área da engenharia você é estagnado, você não aprende nada nenhum dia, está mentindo ou não está fazendo direito. Porque todo dia você aprende alguma coisa. Sim. Vamos virar um pouco o disco aqui. Infinity. Nós começamos a falar de Infinity. Gente, ia até virar um podcast à parte o Infinity, mas eu vou jogar dentro desse aqui mesmo. Vamos embora. Surgiu, até abriu a tela Infinity aqui. Surgiu a Infinity, você falou de um pensamento, de querer fazer algo contínuo, trouxe alguns parceiros para dentro. Quem foram esses parceiros? Qual foi a meta que vocês traçou no começo? Deu certo? Deu tudo errado? Como que foi essa situação? Veio a Catherine, o Wallace, depois... A Catherine é arquiteto que já era formado na época. Sim, que era quem podia assinar os documentos pra gente. Sim. Porque o Wallace ainda não era formado. E o primo dele, que é engenheiro elétrico. E surgiu a primeira versão da Infinity, que era um escritório todo projetado com pallet reciclável. Todo mundo pensou, não, vamos montar um escritório. Todo mundo pensou que tinha dinheiro para montar um escritório, que ia chegar, tinha mesa que falava inglês e por aí. Não, chegou tudo com pallet reciclável. Por quê? A primeira versão da Infinity era uma maqueta minha de um serviço que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, e eu guardei essa quitação para montar a Infinity. Só que o dinheiro acaba. Sim. E você tem que fazer dinheiro. Como você faz dinheiro recém-formado sem nome, sem saber dar orçamento? Eu fui atrás de alguns nomes fortes do mercado. Ninguém abriu as portas. Eu fui atrás de construtora. Ninguém abriu as portas. O que eu fiz com as construtoras depois? Falei, tá bom, não trabalhei para nenhuma, não. Vou ferrar uma por uma.
engenharia diagnóstica. Completei meu álbum de figurinha com todas as que disseram não para mim. Hoje elas querem dizer sim. Porque hoje elas têm a visão de que é melhor ter o Valdemar do lado delas do que contra elas. Mas passou-se o tempo, né? Nessa época de Infinity, aí você conheceu o Kleber aqui, o malucão. Que apareceu no segundo escritório. Lá na Guaraciaba. Guaraciaba, já era o segundo escritório da Guaraciaba. Que falou, vamos criar um grupo de síndico, a gente nem sabia por onde começar. O primeiro grupo de síndico era você, a Virgínia, eu, o Jonathan e o Wallace. Esse era o grupo. Sim. E daí nessa época eu me afastei um pouco de condomínio. Porque eu nunca quis na Infinity, no começo da Infinity eu nunca quis ser a cara. Sim. Eu sempre queria que os outros fossem a cara e eu ficasse por trás. Eu sempre deixei isso claro. Não quero ser a cara. Não quero aparecer. Eu quero ser a pessoa que resolve tudo na técnica. Eu não quero aparecer. Tanto é que quem aparecia era o Jonathan e o Wallace. Quem mais você falava era o Jonathan. Eu trabalhava numa empresa nessa época de zeladoria, né? E chegou o nosso amigo Valdemar lá. Falaram para mim, vai ter uma reunião com o engenheiro aí hoje. Olha que bacana isso. Vai ter uma reunião com o engenheiro. Você participa dessa reunião porque ele vai trazer grandes condomínios pra gente. Malemar sabia que ele estava indo atrás de condomínio. Ele não estava levando, ele estava querendo. Aí, num bate-papo tudo, ainda a pessoa que era a responsável pela empresa falou assim, cara, não senti firmeza nesse cara. Eu acho que ele não tem nada para agregar com a gente, não. Vamos deixar ele em stand-by aí, né? Não relaciona, não. Mas eu fiz questão. Eu liguei para você, marquei uma visita, fui lá na Guaraciaba, até porque eu guardei o nome. Sim. Né? Fui lá na rua Guaraciaba, lá na Tatetuba ali, Tesouro? O que é ali? Avenida Industrial. Avenida Industrial. Aí fui lá, a gente bateu um papo, eu, você, os seus sócios, todos ali na mesa. O que nós definimos? Vamos fazer um evento assim, assado. E aí, você compartilha, o que você faz? Eu falei, não, cara, eu tenho um grupo de síndico aqui. Na época tinha, acho que uns 4 síndicos, que a Virgínia era um deles, né? Porque nessa época tinha surgido o WhatsApp, né? Foi bem na época que surgiu o WhatsApp. E começamos a divulgar esse evento, né? Em si. Foi a primeira palestra que o Valdemar fez dentro do mundo de condomínio. Eu acho que foi uma das primeiras palestras de evento. Se eu não me engano, gente, acho que foi o primeiro evento do Vale do Paraíba que a gente criou para síndico. Para síndico. Foi. Que no caso, eu acho que tinha 3 síndicos, tá, gente? Era o meu grupo. Era o grupo que eu tinha. Era um grupo cheio de gente. Mas tinha 3 síndicos. E sabe quem que tava lá? Um advogado que eu trabalho com ele até hoje, Dr. Valdir. Dr. Valdir. Dr. Valdir. Dr. Valdir, deixa um abraço aqui também pro Dr. Valdir, mas deixo aqui uma ressalva pro nosso amigo André, né? Que na época era síndico do Tahiti. E hoje o André é síndico do Splendor Garden, né? Até no dia ainda eu fui sorteado com um laudo técnico e eu acabei presenteando o André com esse laudo técnico. Depois você acabou fazendo o laudo lá no futuro. Então foram pessoas que estavam no começo, né? Sim. Da Infinity. Aí dali pra diante a gente começou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí foi surgindo a nossa amizade. Aí a engrenagem começou a andar. Não, aí teve o time, né? Porque daí é aquilo que eu falei, eu não era a cara. Quem aparecia era o Jonathan e o Wallace. Teve o time do quê? Do afastamento. Que foi quando teve a separação da Infinity. Que daí foi quando a gente começou a voltar a conversar. Sim. Mas nesse time, antes de falar disso, eu tenho que falar de outra parte. Como eu falei, eu comecei a Infinity com a minha Kita. A Kita acabou. O que eu fiz? Não tinha de onde tirar dinheiro. Quem ajudou a continuar a Infinity? Minha avó e minha esposa. Minha avó por quê? Porque eu ia saltar os cofrinhos dela de moeda, chegava com uma meia cheia de moeda no escritório, jogava em cima da mesa, quanto que tem para pagar? Luz, quanto que é? 35. Contava as moedas, paga a luz. Que conta tem para pagar água? Quanto que é? 20. Contava as moedas, 20.
Ah, qual que é a próxima conta? A próxima conta, mesmo que contar a moeda, não vai dar para pagar, não. Vamos deixar para a próxima. Espera um pouquinho. Então, teve essa fase. E é a fase que eu entrei em depressão, crise, porque eu falei, pô, essa não vai dar certo? Essa não vai dar certo? Eu pedi para Deus, Deus, mostra o caminho. O que ele mostrou? Deus nunca mostra o caminho do jeito que você espera. Pô, certo, vai todo mundo, acabou. Não, ele jogou num turbilhão que separou a empresa e falou, se vira. Aí foi quando? Aí eu voltei a conversar com você. Na época eu cheguei até a falar com o Jaime, que tá no mercado aí, tem condomínios dele que eu atendo. E daí sim, começou a ideia de patologia, que eu sempre quis ir para essa área. Fiz alguns laudos, mas eu tinha a visão de que eu errei no laudo. Um laudo principal que eu errei foi do condomínio da Virgínia, porque até aquele momento eu não sabia que ela, com o meu laudo, conseguiu um monte de coisa. Porque eu não tive mais contato com a Virgínia. Daí aqui, acabou a empresa, ficou eu e a Catherine, e eu tinha que virar a linha de frente. Mas o que é um cara que não queria virar a linha de frente, virar a linha de frente? Não sabia falar, era tímido pra caramba. Quem pegou as primeiras palestras, os primeiros podcasts, sabe como é que era. Nossa Senhora! Só que ali eu já estava melhorzinho. Imagine quanto que era no começo. E daí foi aonde deslanchou. Foi onde eu falei com você. Na época você estava com o Cauê. A gente começou um negócio de AVCB, de brigada, disso, daquilo. Eu tinha uma empresa, né, que fazia brigada de incêndio de condomínios. Fazia toda essa parte de o primeiro serviço que a gente pegou, com muito sacrifício, porque demorou, ela é desconfiada pra caramba, e hoje confia em mim de olho fechado, Mércia. Primeiro serviço de AVCB, Mércia. Desconfiada, foi difícil convencer ela, mas depois que eu convenci, esses dias ela me mandou mensagem. Tudo que acontece lá na área que é de engenharia, ela fala comigo até hoje. Então, pra você ver... São pessoas que estão contigo desde o início, né? Desde o começo da empresa. E eu falo, a dona do empreendimento que eu trabalhava não acreditava no teu trabalho. Mas, cara, eu enxerguei em vocês uma humildade, né, de correr atrás, que vocês queriam fazer um evento. Né? E hoje, quantos eventos... a gente fez o primeiro evento, tinha 6 pessoas. Hoje a gente faz evento, tem 100 pessoas. Sim. Sim. Você entendeu? Então... Não, e um detalhe importante. A dona da empresa que você trabalhava não acreditava, mas depois veio acreditar. Sim. Tanto é que a Almanac 1 ela tá. Entendeu? O mundo gira, gente, e capota. A verdade é essa. O mundo não só gira, mas ele capota. Então toma cuidado, eu falo muito isso. Toma cuidado em quem você pisa hoje, que amanhã ele pode estar acima de você. Uma das frases que eu sempre utilizo: dinheiro troca de mão. Então cuidado, hoje ele está na tua, amanhã ele pode não estar. Então não acha que você é todo poderoso hoje porque você tem dinheiro. Amanhã a outra pessoa pode estar com o dinheiro na mão dela. Não sei o que vai acontecer, se ela vai estudar, se ela vai correr atrás, ou se ela vai ganhar na Mega Sena. Mas o dinheiro pode trocar de mão. E é o detalhe principal. Você perguntou como. E o detalhe do como é simples. Dinheiro é a consequência. Se você tentar qualquer área para ganhar dinheiro, você não sai do lugar. Você tem que tentar fazer a área acontecer e a consequência ser o dinheiro. Ser a referência. E é aquilo que eu falo. Sempre falei isso. Dinheiro é a consequência. Eu sempre uso essa frase sua. Dinheiro é a consequência daquilo que você faz bem feito. Porque se fizer bem feito, o dinheiro entra. E continua entrando. O dia que você parar de fazer bem feito, o dinheiro para. E foi isso que eu coloquei na cabeça, é isso que eu falo para todo mundo. Não pense no dinheiro. Você correr atrás do dinheiro, o dinheiro nunca vem. Sabe quando o dinheiro começou a vir? Quando eu parei de correr atrás dele. Aí ele veio. Olha, eu tô gostando desse negócio de podcast, contar a vida das pessoas, viu, gente? Vou começar a trazer uma galera aí. Eu vou fazer um convite e o próximo que eu quero gravar, eu quero trazer um
um parceiro aí que também é parceiro nosso para que ele venha aqui contar a vida dele para nós. Aí você vem junto comigo para entrevistar. Tá bom. Vou trazer alguns síndicos, gente, que começaram lá atrás, né? Que eu vi começar. Faustino, que eu vi começar. Sim. Kelly, que eu vi começar. Cidinha, que eu vi começar. Lá atrás, mexer com um condomínio, né? E que estão no mercado até hoje e hoje ainda estão ativos e são pessoas de referência. Porque falar que é síndico, ser síndico, né? Falar em ser síndico é uma coisa. Manter-se no mercado condominial é outra. Então, é algo que eu sempre bato muito nessa tecla. Eu acho que esse manter... Até ouvi um post da Kelly esses dias falando sobre isso, né? Da contratação de um síndico. E eu até curti lá porque eu achei bem legal a postura que ela colocou. Então, antes de você contratar um síndico para o teu condomínio, avalie realmente se essa pessoa tem dignidade para ser síndico do teu condomínio. Se realmente ela estudou para isso, se realmente ela tem conhecimento para isso. Eu achei muito legal. Kelly, parabéns aí pelo post. Eu achei muito top. E só para fechar essa parte, no decorrer da Infinity teve vários síndicos, além desses que eu falei, que abriram portas. A Adriana, Portal da Cidade, acreditou, indicou para um monte de gente. Se eu ficar falando aqui, eu vou falar até amanhã. Sim. Mas tem para quem eu não falei, desculpa, mas você sabe que você faz parte da história. E por que eu decidi chamar você para fazer esse podcast de contar a história? Porque eu acho que é o momento de falar o que eu nunca disse, por medo, por julgamento, por isso, por aquilo. E eu falei, na atual conjuntura, não tem por que eu ter medo mais disso. Porque, graças a Deus, eu provei por mérito e trabalho e suor e a sorte, que é estar no lugar certo, preparado para executar o que precisava ser feito. E estudo. Então, eu achei necessário e achei o melhor momento. 38 anos, melhor que contar parte dessa história, vai servir para alguém. Como eu falei, eu consegui ajudar um monte de gente a estudar. Conhecimento muda vidas. Qual é a frase de hoje? O que você vai deixar de frase? Bora? Aí, tá de vendo? Frase. Você gosta de botar os outros na sinuca de bico? Agora é a sua vez. E aí, qual que é a frase hoje? Você nem pensou que eu ia te perguntar isso, besta. Se lascou. A frase hoje: por mais que tenha gente que não acredita em você, que não aposta em você, você dobra a aposta em você. Você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, você não consegue nada. Você não sai do lugar. Acredite em você. E a consequência disso é que os outros vão acreditar. Sim. Tá eu aqui de exemplo. Como diz o nosso... Esqueci o nome do rapaz lá, que fala muito essa frase que eu acho legal. Pra trás, é Leandro, né? Leandro Carnal. Pra trás nem pra pegar impulso. Não é isso? Sempre pode ter alguém com o dedo assim esperando você. Toma cuidado. Pra trás nem pra pegar impulso. Entendeu? Pessoal, agradeço o bate-papo de hoje. Valdemar, obrigado pelo bate-papo. Parabéns. Né? Então, esse podcast provavelmente vai sair no dia do teu aniversário aí. É pra sair. Vai sair no dia do teu aniversário. Já deixo meus parabéns. O convite ele vai mandar para todo mundo do churrasco que vai ser ali perto da Dutra ali, que tá fazendo um churrasquinho ali. Ele vai chamar todo mundo lá para comer os petinhos. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos até aqui. E vou fazer mais esse tipo de podcast que eu gostei, cara. E eu quero trazer um rapaz aqui, não vou falar o nome, mas quem for esperto já vai captar. Quero trazer o dono de uma empresa de produto de limpeza. Em breve estará aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.